Boa noite, galera. Novamente aí. Eu vim aqui para poder estar expondo para você uma experiência que eu tive com o sobrenatural na minha infância. Eu tinha uns 8 ou 9 anos, creio eu. Eu era bem novo, mas eu lembro com bastante clareza desse ocorrido aí, porque foi algo muito impactante que não tem condições de esquecer, né? Foi gravado, ficou marcado mesmo. Tava eu, minha irmã, que é um ano mais nova que eu, minha irmã que é um pouco mais velha que eu, e minha prima, que hoje em dia já é falecida. Nós quatro fomos para um campo que tinha lá perto de casa, que na época tinha um parque, aqueles parques normal que tem em praça e tudo mais, esses parquinho infantil. É, nós fomos lá para brincar, e nisso que a gente tá brincando lá tinha dois caras brincando brincando não, sentado na balança, né, balançando assim, bem de boa, conversando entre eles, né. Daí nisso, do nada assim, a gente era bem novo, a gente nem tinha muita noção assim com o sobrenatural, assim, né? A gente já tinha presenciado algumas coisinhas assim, só que a gente não tinha condições de discernir o que que era, né? Daí a gente tá lá, brincando nos brinquedinhos lá, conversando e tal. E os dois caras que a gente não conhecia, podia conhecer de vista assim na balança, né? Balançando e conversando entre eles, né? Daí, de repente, do nada, como esse campo era bem perto de um cemitério, esse cemitério é de gente que tem um certo poder aquisitivo, de classe média alta no caso. A gente tava lá conversando, brincando, tá bem de boa. E de repente do nada vim vindo um rapaz. Eu sei que era rapaz porque já era pela silhueta dele, né? Porque como já era de noite e tava escuro e tal, o cara tava meio longe da gente. A gente não tinha como saber se era homem ou mulher. Mas só pela silhueta dele, pelo do corpo, dá pra ver que era um homem. E pela voz também, que era uma voz grossa. Só que não era uma voz de uma pessoa que vinha conversando, né? Era uma voz de uma pessoa que vinha uivando na nossa direção. Você viu o uivo dele assim, tipo um lobisomem mesmo, sabe? Pelo jeito assim, do uivado dele, do uivo dele. Parecia claramente ser um lobisomem. Só que acho que ele estava na fase de transformação, ele não tinha transformado completamente ainda. E nisso que essa pessoa, esse ser tá vindo na nossa direção uivando, os dois caras que estavam na balança lá, balançando e conversando entre eles viram aquele suposto lobisomem vindo na nossa direção assim. Cada um só com um canivete falou pra nós: vocês, crianças, vocês vazam. Falou pra mim, pra minha irmã, pra minhas duas irmãs e pra minha prima, né? Pra nós vazar. Então a gente foi, né? A gente obedeceu, né? A gente foi na direção da saída do campo, né? Que era um portão assim meio grandão, sabe? Uma abertura na entrada do campo, né? A gente foi. Quando a gente chegou na entrada do campo, nesse suposto portão, né? A gente chegou assim, né? Na saída desse campo assim, a gente olhou pra trás pra saber, né, o que tá acontecendo, né? Nisso que tava o suposto lobisomem e os dois caras que estavam na balança. Nisso, na que a gente olhou pra trás pra ver o que tava acontecendo com eles, a gente viu um redemoinho. Um redemoinho onde estavam as três pessoas. O suposto ser e os dois que estavam na balança lá conversando lá. A gente ficou sem, né? Ficamos meio naquela sem entender nada. Ficamos com medo e saímos correndo. Nem olhamos pra trás, saímos correndo porque não tinha muito movimento naquela época na rua, né? Já era de noite. Eu não lembro se era na época de quaresma ou não, porque normalmente lobisomem parece mais na época de quaresma, né? E eu não tenho como saber porque eu era muito novo na época. Eu não tenho como saber se era época de quaresma. Mas eu tenho certeza que se minha irmã, se alguma das minhas irmãs ver esse vídeo, vai saber na hora, vai lembrar na hora isso daí, porque isso aí não tem como, né, esquecer, precisa ficar marcado, né, ficar gravado, né, na memória, né. Daí a gente fomos embora, corremos lá na rua que a gente, na rua desse campo assim, a gente tinha um outro bar, que era de um amigo da família. E nesse bar tinha sempre tava meu tio lá, que hoje em dia já é falecido também, meus outros primos e tal. Meus pais estavam sempre lá, né, que era perto da casa deles, perto da casa. Daí chegamos lá, tava lá meus primos lá. Os outros primos, irmão dessa minha prima que tava com nós, né?
A gente conversou com eles, comentamos com eles o ocorrido que teve lá no campo, né? Eles ficou meio desacreditando, sentindo que era mentira, alguma coisa assim. Falou, será que isso é verdade mesmo? Se for verdade, eu vou lá ver então, mano, se é verdade mesmo. E foi no campo mesmo lá pra ver se era verdade mesmo, conferir lá. Só que a gente não quis mais nem saber, né? A gente vazou. Eu e meus dois irmãos fomos pra casa dormir. Minha prima também foi pra casa dela dormir também. E os irmãos dela, meio desacreditados, foram lá pra conferir pra ver se era verdade mesmo. Só que a gente nem. Eu não lembro se a gente perguntou pra eles se eles foram lá, se eles chegaram a ver alguma coisa ou não. Não tô lembrado. Mas sei que eles foram lá mesmo. Eles foram na direção do campo lá pra ver, pra confirmar, né? Se o que a gente falava lá era a realidade mesmo ou se era invenção, né? É, falar pra você, viu, só que isso aí marcou bastante isso aí, porque esse campo aí era muito marcado pelas. Já teve algumas mortes lá e ele era bem do lado, bem assim, bem próximo do cemitério, sabe? Um cemitério de gente do dinheiro, gente que tem um certo poder aquisitivo, né? Não sei se tinha alguma ligação ou não com esse ser aí que chegou lá, o Ivan, lá perto de nós lá, sabe? Mas é isso mesmo, galera. Eu vou finalizar o vídeo aí, pedindo desde já aí que vocês possam estar deixando aquela curtida lá. Se possível, se inscrever no canal aí para tá dando uma incentivação aí para nós estar dando continuidade aí no projeto aí de trazer mais experiências aí com o sobrenatural aí. Que eu e outras pessoas próximas a mim também tiveram aí, beleza? Tamo junto, fica com Deus. Boa noite a todos aí.